Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula dos nossos módulos de extensão do curso CardioAnel. Hoje a gente está aqui com a doutora Juliana Pacheco. A doutora Juliana é chefe da equipe do pós-operatório de cirurgia cardíaca da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Além disso, tem livro publicado referente ao assunto, e é parte do Team Core que está nessa parceria com a PBSF fazendo esse curso. Bom, a gente vai se tratar bem pessoalmente. Essa aula é basicamente uma aula de discussão, então, Ju, fica à vontade. Tudo bom, Ti? Então vamos lá falar um pouco sobre o manejo de drogas vasoativas. O título é em choque refratário, mas eu acabei colocando inúmeras situações aqui, não só necessariamente o choque, porque eu acho que vale a pena essa discussão mais aprofundada com relação às drogas, que eu sei que é uma dificuldade, tipo, que droga que a gente vai escolher, quando é que eu começa a desmame de drogas, né? Principalmente relacionado ao paciente cardiopata, mas eu acabei estendendo um pouco, tentei pelo menos, para todo o dia a dia da UTI neonatal. Só antes da gente começar a discutir os casos clínicos em si, eu queria só relembrar aqui os efeitos, né, do baixo débito cardíaco. Então, a gente vai ter ali uma ativação do sistema nervoso simpático e da angiotensina 2, né? E com isso a gente vai ter um aumento da vasoconstrição. Então, isso é super importante quando a gente fala de pós-operatório cardíaco, ou quando a gente fala até mesmo de sepse, né? Porque o mecanismo compensatório que o nosso organismo tem vai ser aumentar, então, essa vasoconstrição, deixar aquela perfusão mais lentificada, aquela pele mais fria, mais pálida, tá? E a gente tem, né, vários fatores humorais, locais e neurais que têm efeitos ali contrários e que vão se balancear ao longo, assim, né, da trajetória ali da criança. Então, tem vezes que a gente vai ter um pouco mais de efeito vasoconstritor, tem vezes que a gente vai ter um pouco mais de efeito vasodilatador, e quando a gente está com essa balança equilibrada, a gente tem um paciente ali numa homeostase. Quando a gente tem alguma situação que tira esse paciente dessa homeostase, a gente vai ter essa balança pendendo ali para algum lado, né? Então, entre os vasoconstritores, que eu comecei comentando foi a angiotensina 2, né, e as catecolaminas, então, que são os mais importantes ali, os humorais, mas a gente tem também tromboxanos, leucotrienos e a própria endotelina. Com relação aos vasodilatadores, a gente tem as prostaglandinas, as cininas e o óxido nítrico, né, que vocês estão bem conhecidos também no universo neonatal. Entre os fatores locais, a gente tem a autorregulação iônica, através do pH e da hipóxia. Então, isso é algo que é super importante quando a gente fala do paciente cardiopata, por exemplo, quando a gente quer aumentar a resistência vascular pulmonar, uma das principais situações que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para tratar, é usar a ventilação a nosso favor, né? Não só diminuindo ali um pouquinho esse pH, ou aumentando o PCO2, ou deixando um pouco mais baixo o nosso PO2. E com relação aos efeitos, aos fatores neurais, a gente tem os alfa-adrenérgicos como sendo fatores estritamente constritores, e os beta-adrenérgicos normalmente têm um efeito de vasodilatação. E aí a gente tem inúmeras drogas vasoativas, né, que a gente pode lançar mão no manejo do nosso paciente. Então, os inotrópicos são aqueles que vão melhorar a contratilidade cardíaca, melhorando ali o volume de ejeção desse coração. Os vasopressores são aqueles que como a gente acabou de comentar, como os alfa-adrenérgicos, que eles simplesmente aumentam a resistência vascular sistêmica, né, puramente, e com isso eles acabam elevando a pressão arterial. Os vasodilatadores já têm um efeito inverso. Eles vão reduzir essa resistência vascular sistêmica ou até mesmo a resistência vascular pulmonar, né? Dependendo da droga que a gente usar. Algumas medicações, elas têm efeito cronotrópico, que são, o que seria isso? É que eles acabam aumentando a frequência cardíaca para poder compensar ali o nosso débito cardíaco. E outros têm efeitos lusotrópicos, que já são aquelas drogas que têm ação na diástole. Eles melhoram, então, a pressão telediastólica do ventrículo, ou seja, eles conseguem relaxar mais esse músculo, melhorando, acomodando melhor esse ventrículo para poder, consequentemente, ter também uma melhor sístole, né? E a gente tem medicações que elas podem ter efeitos combinados, como, por exemplo, os inodilatadores, que são tanto inotrópicos como vasodilatadores. Tá? E aqui, mais uma vez, relembrando aqui nossas primeiras aulas lá, nossos primeiros módulos, né? Daqui que a gente tem receptores e localizados em locais diferentes e que vão ter efeitos também diferentes.
Então, os receptores dopaminérgicos, a gente tem DOPA1 e DOPA2. Normalmente, eles são responsáveis por vasodilatação, por um aumento da diurese e da excreção de sódio. Mas, ao mesmo tempo, se a gente colocar medicações com umas doses mais elevadas, às vezes eles deixam de ter esse efeito dopaminérgico e passa a ter ali um efeito beta-adrenérgico, né? E se a gente aumentar ainda mais, essas drogas elas podem ter um efeito alfa-adrenérgico. O efeito beta, o beta-1 age mais no coração, né? Tem aquele efeito de aumentar essa contratilidade e também a frequência cardíaca. E o efeito beta-2 foi aquele que a gente falou que é responsável pela vasodilatação. Tá? Os efeitos alfa-adrenérgicos são mais relacionados à vasoconstrição e ao aumento da pressão arterial. Então, aqui foi exatamente isso que eu comentei. As drogas, né, beta-adrenérgicas, normalmente as drogas adrenérgicas, elas têm normalmente efeitos diferentes de acordo com a dose. Então, se a gente tem aqui uma adrenalina na dose de 0,03 a 0,2, normalmente o que vai predominar é um efeito beta. Mas se a gente começa a colocar essa medicação em doses muito elevadas, acima de 0,2, já quem predomina já vai ser o efeito alfa. Tá? A nora, normalmente, é efeito alfa desde o começo, de 0,1 a 0,5, mas ela até tem um pouquinho de efeito beta-adrenérgico também. A dopamina é aquela medicação que a gente tem inicialmente, né, em doses mais baixas, um efeito nos receptores dopaminérgicos e depois, à medida que a gente vai aumentando a dose, a gente passa pelo efeito beta e depois pelo efeito alfa, quando a gente tem doses acima de 10 microgramas por quilo. A dobuta, ela tem principalmente efeito beta, mas também em doses mais altas, né, acima de 10, a gente acaba tendo também um pouco mais de efeito alfa-adrenérgico. O milrinone, né, ou Primacor, é aquele inodilatador, que ele vai ser tanto vasodilatador sistêmico quanto vasodilatador pulmonar, tanto vai ter um efeito lusotrópico e inotrópico, tá? E a vasopressina, ela é basicamente um vasoconstritor. Isso aqui a gente já viu nas aulas anteriores, por isso que eu passei um pouquinho mais rápido, mas eu acho que é importante a gente relembrar para a gente poder começar a nossa discussão dos casos clínicos, tá? Então, aqui só lembrando que quando a gente tem o efeito beta, a gente vai ter a ativação da adenilciclase, a formação do AMP cíclico, o estímulo à entrada do cálcio e exatamente essa liberação do cálcio pelo retículo sarcoplasmático que vai ser responsável pelo esse aumento da contratilidade cardíaca. E só como o milrinone é uma droga que a gente usa muito, né, nas UTIs cardiológicas, né, no nosso dia a dia, e eu acho que tem sido cada vez mais introduzido também no dia a dia da UTI neonatal, eu resolvi trazer um pouquinho mais, relembrar um pouco mais sobre o seu efeito na sua ação. Então, ele é um inibidor da fosfodiesterase 3, como eu comentei, ele vai ser tanto inotrópico quanto um vasodilatador, né? E essa vasodilatação é venosa e arteriolar, e tanto periférica quanto pulmonar. E ele também tem um efeito lusotrópico, que isso é super importante, que são poucas drogas, na verdade, que conseguem ter esse efeito. Tá? E ele é pouco cronotrópico e, por conta disso, ele acaba não aumentando o consumo de oxigênio, que é super importante, muitas vezes, para a gente no pós-operatório, né? Em que a gente quer manter esse oxigênio ali para aquela célula que está precisando compensar aquele estado inflamatório. É uma droga que é metabolizada e excretada pelo rim, e por isso a gente tem que tomar cuidado um pouco quando a gente tem um paciente com insuficiência renal. Mas a gente usa bastante frequentemente e sem muitos problemas, realmente, essa medicação, mesmo esse paciente está em insuficiência renal. Tá? Mas é um cuidado que tem na bula e que a gente tem que saber. É lembrar que, apesar dele ser um inodilatador, a potência dele nesse tecido vascular é muito maior do que a sua ação inotrópica. Então, ele é muito mais vasodilatador, né, do que o próprio inotrópico. E aí, vamos começar, então, falando uma situação em que a gente tem um bebezinho, um recém-nascido de 18 horas de vida, com uma hérnia diafragmática e com hipertensão pulmonar no ecocardiograma. Que droga ou que conduta você acha que vocês começariam, por exemplo, na NEL? Você me fala o que você faria e eu falo o que a gente faria como cardio. Assim, um caso já super grave, né, Ju? Assim, acho que a
já de cara, né, assim, a hérnia diafragmática, a gente sabe que inicialmente já pode ter uma certa descompensação, né, que a gente já intuba inicialmente na sala de parto, para não ter distensão das alças que estão dentro do tórax. Já deve ter uma dificuldade ventilatória associada, algumas vezes não tem, né, o pulmãozinho até pode surpreender a gente, mas tem que lembrar que normalmente, assim, é esse pulmão que se desenvolveu adequadamente é o pulmão vicariante. Né? Então, assim, é um pulmão que está tentando compensar a função dos dois pulmões, e estudos histológicos até falam que esse pulmão também não é normal. Né? Não deve Assim, ser mesmo. que esse pulmão, mesmo esse pulmão que está ali expandido bonitinho, ele não é normal. E normalmente a indicação a cirurgia da hérnia diafragmática não é feita imediatamente. Né? Então, assim, a gente compensa primeiro a criança na UTI, geralmente as primeiras 24, 48 horas, e aí programa a cirurgia, né? Então, assim, é muito típico, né, de cursar com hipertensão pulmonar, lembrar que o pulmão hipoplásico vai estar fechado ainda, né? Então, assim, eu acho que pensando nisso, que eu tenho iminentemente um quadro de HP mais importante, quando eu penso nas drogas, assim, talvez eu pensasse primeiro, né, assim, em fazer a compensação como um todo, né, assim, Isso. avaliar a acidose, controlar essa acidose, que é super importante para HP, ver como está o PCO2, também controlar o PCO2, controlar a parte de volemia, né, assim, ver se a volemia está adequada, assim, hoje em dia a gente tem instrumentos que ajudam, né, o próprio eco, o NIS, vão ajudar a gente a pensar nisso. Provavelmente, com 18 horas de vida, já tem uma chance razoável, se essa criança está com hipertensão pulmonar, ela já estar com NO, Uhum. né, da gente já ter usado um vasodilatador pulmonar específico, inalatório, mas assim, pensando inicialmente, eu pensaria em agir nessa hipertensão pulmonar e pensaria de cara no meu Rinone. Eu acho Uhum. que eu pensaria assim, em tanto pensando que eu tenho uma resistência, eu tenho uma pós-carga aumentada, né? Porque eu Uhum. tenho essa hipertensão pulmonar, eu tenho uma resistência maior para esse ventrículo, como também eu vou conseguir agir melhorando o inotropismo e diminuindo essa resistência, né? Então, assim, seria uma droga que eu conseguiria talvez combinar as duas coisas. E aí, já falando do grande receio do neonatologista, né, com o Milrinone, que é hipotensão. A gente sabe assim que o recém-nascido tem uma tendência um pouco maior do que os pacientes da pediatria em fazerem hipotensão com o Milrinone, mas não é por isso que a gente deve deixar de pensar nessa droga. E os Exato. sinais, a gente vê muito, né, assim, que não é categórico, não é porque eu vou entrar com o Milrinone que a criança vai fazer hipotensão, varia muito. Né? Tem criança que você entra com uma dose baixa e já faz hipotensão, mas a grande maioria você entra, você tateia o Milrinone e ela vai evoluir com hipotensão quando ela for evoluir com hipotensão, nem tendo um efeito direto relacionado com a droga, né? Ti, você falou uma coisa super importante, na verdade, você começou falando que essa conduta, na verdade, não ia ser só a droga vasoativa, né? Era todo esse equilíbrio ali, essa compensação desse paciente. E aí entra muito esse efeito colateral do Milrinone. Como ele é um vasodilatador, se a gente tem realmente esse tanque vazio, que a gente chama, né? Ou seja, se a gente tem esse paciente, ele não tá tão euvolêmico assim, ou até um pouco mais para hipovolêmico, é mais comum realmente ele evoluir com uma certa hipotensão. E muitas vezes a gente, ao invés de tirar essa droga, que realmente vai ser muito benéfica, né, para esse paciente, o que a gente pode tentar é compensar, dando um pouco de volume, corrigindo essa acidose, né? Então, às vezes, a medicação, a gente tem, claro, que saber essa teoria, saber que ele faz, né, tudo isso, todos esses efeitos, esses benefícios que ele vai trazer, mas também tá, né, com alerta para os efeitos colaterais. Só que a gente sabendo como manejar bem, sabendo que esses benefícios são maiores, pelo menos a gente na cardio, assim, o Milrinone, se fosse por hipotensão, eu praticamente não ia poder usar no meu pós-operatório imediato, né? Porque todos os pacientes acabam evoluindo com hipotensão. Vai ter momentos em que eu vou precisar desligar? Vai. Mas normalmente esses momentos eles tendem a ser o mais curtos possível, porque a gente sabe desse benefício, então a gente tenta manter essa medicação continuamente. Né? Então, assim, aqui eu acho que realmente o Piramacol seria, né, a minha droga de escolha.
Com certeza, o NO também, porque seria um efeito ainda até mais rápido, né, que a gente conseguiria. Aí, dependendo do grau de hipertensão pulmonar, até a própria prostaglandina, a Prostin, poderia ser utilizado, uma adrenalina em dose beta, porque também tem um efeito de vasodilatação, mas até por conta desse aumento da resistência vascular pulmonar, às vezes esse coração sofre um pouco para conseguir manter uma função adequada. E aí uma ajuda nesse cronotropismo e nesse inotropismo também pode ir bem, né? Mas isso a gente, claro, vai tateando caso a caso, mas são medicações que têm justificativa de você utilizar num paciente como esse, né? Então, e um paciente depois mais estável, até mesmo o sildenafil, já que já esteja com dieta, né, com via interal já sendo utilizada. Mas acho que nesse caso não tem muita dúvida, né, do que se utilizaria como primeira escolha. Porque a gente vê normalmente assim, esse quadro é um quadro potencialmente muito grave, né? E aí acho que assim, essa mensagem de que a gente vai ter que tentar compensar tudo ao mesmo tempo é verdade, né? Porque assim, se eu não consigo otimizar a parte ventilatória para conseguir que ele tenha um pH bom, que ele tenha um CO2 bom, dificilmente eu vou conseguir que a hipertensão pulmonar melhore. Exato. Né? Então, assim, então uma coisa fica amarrada na outra, né? Mas aí também, como que eu melhoro a troca se essa perfusão pulmonar não está adequada? Né? Então, assim, tem que trabalhar tudo no conjunto, né? E às vezes a gente vê que esse ponto de mudança é o ponto que você consegue compensar, né? De repente, né, assim, aquela hora que você entrou com o milrinone, a pressão começou a cair, aí você fez um volume a mais, ele ficou euvolêmico. Aí ele ficou euvolêmico, a pressão pulmonar melhorou, perfundiu melhor, melhorou o CO2, melhorou o pH, e aí tudo dá certo. Até acontecer alguma coisinha para poder descompensar de novo essa balança, né? Mas é assim, é exatamente isso. É o que a gente brinca, né? É aquela hora que o plantonista que tá te passando o caso, ele fala, ó, ele gostou assim, aí eu não mexo mais. Mas é exatamente isso. É o ponto que, assim, são tanto, assim, casos de hernia diafragmática, principalmente quando evoluem graves, né, logo depois do nascimento, assim, é tão grave, são tantos fatores envolvidos que realmente, assim, a gente não pode deixar nenhum aspecto para trás. Se ficar alguma coisa para trás, não vai compensar. Mas acho que todos esses casos graves, né? Tipo, porque você falou, se eu tiver também com uma acidose, né? Minha gaso tendendo a acidose, essa minha droga vasoativa, ela não vai também conseguir fazer o efeito que a gente gostaria. Aí a gente começa a aumentar a droga, e quando você vê, não era isso que você tinha que estar mudando, né? Você tinha que estar agindo em outras coisas, em outras vertentes, digamos assim, para poder melhorar ali a sua situação, o seu quadro clínico. É isso aí. Então, Vamos lá, passar para o próximo. Próximo. Então, agora eu tenho um RN de 4 horas de vida, com hipóxia, então APH de 3 e 7 e disfunção no eco. Aí isso também, isso às vezes é até mais a vivência de vocês do que nossa da cardio, né? Mas como tem disfunção envolvida e tudo, eu trouxe para a gente poder discutir o ponto de vista de cada um. Só já adiantando, dando spoiler, Ju, porque assim, nesse módulo mesmo vai ter a discussão com a Gabi e com o Dr. Maurício, né, dos efeitos hemodinâmicos na hipotermia. Eu nem quero me aprofundar. Isso foi só uma discussão. A gente vai voltar para as drogas vasoativas aqui. Mas, enfim, a gente sabe, como primeiro caso, que não é só a droga vasoativa que importa, né? Na verdade, é todo esse conjunto mesmo, mas... Assim, e sendo muito honesto, assim, não falando só por mim, mas também do que eu vejo como conduta da grande maioria dos colegas anatologistas, assim, essa é a situação que a maioria das pessoas vai entrar com dobuta. Né, assim, que vai mirar efetivamente na função, né? Pensando que a própria anóxia pode cursar com uma certa disfunção, né? E aí, se o paciente tiver hipotermia, a gente também pode ter esse efeito da hipotermia, levando uma certa bradicardia, então, assim, contribuindo, assim, dificultando essa compensação. Então, tem o E aí, efeito cronotrópico, né? tem efeito cronotrópico e inotrópico, vai ser a droga de escolha. Perfeito. E, tia, eu acho que droga vasoativa também é muito o que você está acostumado, entendeu? Às vezes é melhor, tipo, eu posso usar Primacó, Dobuta, Adrena, Dopa, mas eu estou acostumada a usar a Dobuta, põe a Dobuta, né? Porque, assim, o efeito que a gente quer realmente vai ser esse que a gente acabou de comentar. Então, a adrenalina em dose beta teria esse mesmo efeito,
A dopa também, dose beta, teria esse mesmo efeito. O milrinone não agiria, né, não aumentaria tanto essa frequência cardíaca, mas também traria esse inotropismo e também traria um pouquinho de vasodilatação, que com certeza ajudaria a compensar. Eu provavelmente colocaria o milrinone, mas porque eu amo o milrinone e tenho muito mais mão com ele do que com a dobutamina. Mas essa é uma situação que a dobuta está completamente indicada realmente, né? Então que a gente pode utilizar e deve ser isso que a gente tem mais tato ali, a gente tem mais mão para lidar no dia a dia, né? A nossa terceira situação é um recém-nascido filho de mãe diabética que tem hipertrofia importante. Não sei se vocês precisam, se vão precisar utilizar, né, alguma droga vasoativa, mas se precisasse, que medicação ou que conduta também a gente faria para esse tipo de paciente? Né? Aí, assim, algumas vezes a gente até tem já o eco fetal indicando isso para a gente, né? Assim, que tem uma hipertrofia de grau importante. Algumas vezes isso até leva a gente a ter uma observação diferente com essa criança, né? Assim, já passei esse tipo de situação, né? De assim, tem um eco mostrando uma hipertrofia super importante, e aí a criança nasce ótima. E aí o residente fala assim, vou mandar para alojamento conjunto. Eu falo, não, 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 não. Não, ela tá ótima, eu sei que ela tá ótima, mas vamos observar ela ficar ótima aqui com a gente. Vamos documentar que ela está ótima, monitorizar que ela está ótima, porque ela tem uma alteração anatômica muito provavelmente desencadeada por esse estado materno, né? Essa hiperinsulinemia. Uhum. Pensando muito nessa questão da hipertrofia, né? E que aí, assim, talvez eu tenha uma dificuldade de enchimento, né? Uma dificuldade de relaxamento, eu pensaria no meu Rinone, Ju. Eu É, também provavelmente Então, usaria. Mas são também, duas opções, mais uma né? vez, é isso que você falou. Manda para o alojamento, mas observa, porque se a criança nasceu linda, ótima, maravilhosa, sem nada de sintomas clínicos, a gente também não vai tratar o ecocardiograma, né? Acontece que a gente sabe que nessas primeiras horas, primeiros dias de vida ali, vai ter toda aquela transição fetal, né, da circulação fetal neonatal, em que a gente vai ter diminuição de pressões, de resistências e tudo, e que pode ser que esse paciente acabe levando a alguma descompensação. Então, às vezes, estava tudo bem enquanto ele estava dentro da barriga da mãe, que ele tinha ali uma pressão, né, mais elevada, mas depois que nasce e tudo começa a ter um gradiente intraventricular, essa hipertrofia começa a obstruir a via de saída realmente desse ventrículo, né? Então, a gente pode ter alguma complicação, tipo alguma alteração clínica por conta disso. E aí, o que a gente vai, como a gente sabe que o motivo dessa alteração realmente é essa hipertrofia, quanto mais a gente conseguir relaxar esse músculo, melhor. Só o fato dele já não estar mais tendo toda essa ação, né, no caso da insulina e tudo mais, a gente já vai ter uma melhora gradativa só do fato de ter saído, né, de ter nascido. Mas, com certeza, às vezes, para passar por esse período, se a gente precisar, eu acho que o milrinone, ou aí até mesmo um beta-bloqueador, também, né, já não seria uma droga vasoativa tanto, a gente pode começar até com um beta-bloqueador enteral, tipo propranolol, ou então endovenoso mesmo, né, mas não estaria errado, porque o que a gente quer é reduzir, querendo ou não, essa frequência cardíaca, porque na hora que a gente reduz, a gente também melhora essa diástole. Ou a gente dá uma medicação tipo milrinone, que a gente já sabe que tem efeito direto na diástole. Então, acho que isso aí a gente não vai ter muita dúvida mesmo. E é interessante você falar, Ju, porque assim, acho que tendo mais acesso ao eco, acho que cada vez os serviços também vão tendo mais acesso, né? Começou a aparecer uma informação que o neonatologista às vezes não sabe exatamente o que fazer, né? Que é a disfunção diastólica. Uhum. Aí vem escrito ali, não, tem uma disfunção diastólica, ou tem um colega que faz o eco funcional e fala, olha, tem uma disfunção diastólica, e aí você às vezes vê o assistente que está ali na hora com uma cara de interrogação, assim, né? Tipo, ai, disfunção diastólica, e agora? O que eu faço? Então, Ti, isso é bom você ter comentado, porque assim, o miócito do recém-nascido, por si só, ele já é um miócito que é, digamos assim, mais duro. É tipo o miócito do idoso, né? Então, quando a gente fala que o velhinho volta ali a ser criança, é bem isso mesmo, porque assim, eles vão ter um coração que é muito semelhante, no caso, nessas fibras cardíacas. E o que que acontece? O coração do recém-nascido, ele já nasce, já tem uma disfunção diastólica. É normal a gente ter essa disfunção diastólica. Então, a gente, na verdade, nem escreve isso muito no laudo.
A escreve quando está muito exacerbada, que aí realmente é uma disfunção importante, tipo, não só aquela disfunção basal, digamos assim, do recém-nascido, né? Mas a gente ter uma dificuldade de relaxamento, isso já é o normal. Isso é por causa da imaturidade mesmo desse miócito. À medida que essas crianças elas vão crescendo e esse miócito ele vai amadurecendo, a gente vai conseguindo melhorar esse Frank Starling, né? E essa relação ali de estiramento dessas fibras. Mas no começo, isso é um dos motivos até vocês bem sabem, né? Que a neonatologia é um mundo à parte. Eles se comportam de uma forma completamente diferente, né? Das crianças, dos adultos. Então, a gente realmente tem que pensar de uma forma diferente com eles. Próxima situação. Então, a gente tem agora um outro recém-nascido que está evoluindo com quadro séptico e tem uma hemocultura positiva para pseudomonas. Então, esse paciente não tem, teoricamente, nenhuma doença de base, né? Mas uma sepse neonatal, que também é um cenário bastante comum, acho que para vocês. Acho que aqui, Ju, assim, de novo, né, assim, não tem receita de bolo, mas a gente vai sempre dar uma olhada, né, assim, sentir a evolução como um todo, né, eu acho que talvez, assim, eu tenho uma criança que tem um choque séptico, né, chega uma cultura positiva, ainda mais com um agente como Pseudomonas, eu vou ficar esperando a tragédia, Sim, né? por isso que eu quis, assim, né, enfatizar que deu ruim mesmo aí. Esperar a hora que ele vai piorar, né? E aí talvez assim o início da condução do choque do neonatologista seja quase uma receita de bolo, né? Assim ainda mais assim se eu não tiver o eco ali naquele momento, é um bebê que tem só 18 horas de vida, então é um bebê que pode também não ter estabelecido uma diurese muito boa. Então acho que assim então acho que talvez a primeira medida fosse tentar compensação volêmica. Uhum. Eu vi que assim que a saturação começou a oscilar, que a perfusão tá um pouquinho pior, ele ainda não teve diurese, a PA vem uma PA limítrofe, vamos fazer volume. Na NEL tem alguns protocolos de volume, né? Depende um pouquinho, né, da criança ser prematuro, ser termo, mas assim, acho que a maioria dos colegas acabaria fazendo uma expansão de 10 ml por quilo, no máximo 20 ml por quilo, ali entre meia hora, no máximo uma hora, para ver para onde que esse quadro vai, né? Se fazendo esse volume, nem que seja momentaneamente, eu tenho uma resposta boa, né? Uhum. Assim, eu tenho algum sinal de melhora. E a partir daí, de novo, né, assim, o mundo da neonatologia, talvez a gente seja a especialidade que mais usa essa droga nesse momento, a gente conversaria com DOPA, né? Eu tenho uma mão pesada, também trabalho em serviço que faz pós-operatório de cirurgia cardíaca, então, assim, adoro entrar com adrenalina, mas acho que, assim, 95% dos colegas entraria com uma dopa e iria tateando a dose da dopa, ali, passando pelos efeitos, né? Talvez, assim, já nem começasse com um efeito tão dopa, né? Já que a criança tem Isso. algum sinal ali de hipoperfusão, então não Uhum. começasse com dose menor do que 5, mas provavelmente começasse com 5 e Exato. fosse tateando para cima, né? Tipo 5, 7,5, 10, dá um intervalinho, né, ali de 5, 10 minutos para rever a pressão, rever se fez algum efeito, e aí vai subindo a dose, pensando em subir os efeitos, né? Em passar pelo efeito dopa, para o efeito beta, para o efeito alfa, né? Assim, para conseguir ter essa resposta de perfusão. Maravilha, Ti. Não, acho que também é exatamente a mesma coisa. Eu provavelmente começaria com adrenalina, porque eu dificilmente uso uma dopa e uma dobuta, mas qualquer uma dessas medicações ela estaria super indicada. Acho que aí o milrinone talvez já não fosse o melhor cenário, apesar de eu gostar, né? Mas exatamente para aquele quadro de hipotensão, muitas vezes um choque séptico já pode ser um choque também com um pouco mais de vasodilatação, aí a gente vai ter que ver, né, se é quente, se é frio, o que que é. Mas eu começaria realmente com um beta-adrenérgico e aí qualquer um deles. Agora, Ti, na época que eu fiz pediatria, né, e passei na neonato, eu me lembro que as pessoas gostavam muito de colocar dopa e dobuta. E que aí, às vezes, ficava até na mesma bomba. E a gente ia aumentando. O que você acha? Eu nunca prescrevo droga na mesma bomba. Eu chego nos lugares, assim, o pessoal da enfermagem já sabe. Ih, doutor Thiago chegou, vai fazer a gente trocar tudo.
porque são drogas com efeitos diferentes. E aí, para a gente tatear junto é muito ruim. Eu acho que tem a questão, ainda mais porque, assim, acho que virou, assim, um hábito das pessoas de pensar que a droga vai ter um efeito mais vascular e que a dobuta vai ter um efeito mais inotrópico. Então, seria um jeito de casar as duas coisas. Eu acho que o pessoal acaba esquecendo que aumentando a dose da dopa, você também passa por esse efeito inotrópico. E que aí, se você chegar numa dose da dopa, que você tem um efeito realmente mais vascular e você julgar que precisa de mais inotropismo, talvez a associação caiba. Né? A gente só vê que assim que também são duas drogas que têm esse efeito cronotrópico positivo, então que muitas vezes, ainda mais a gente usando em associação, fica ali um efeito taquicardizante, mas ainda hoje não é raro a gente pegar na UTI, né, o Ju, paciente com DOP e dobuta e muitas vezes compensada. Né? Uhum. O que eu sempre tento passar a mensagem é assim, é que tem que fazer sentido o raciocínio na nossa cabeça, né? Assim, então, assim, de repente, se ele tá com uma dopa de 7,5 e com uma dobuta de 5, será que tá fazendo muito sentido? Será que essa dobuta realmente está fazendo diferença? Né? Ou será que eu só preciso do efeito inotrópico? Né? Então, assim, eu acho que fazer esse raciocínio de como que está a dose de cada coisa vale a pena para a gente pensar que efeito que a gente está tendo da dopa e aí se cabe realmente essa associação com a dobuta ou não. O que muitas vezes acontece é que a gente acaba pegando o paciente mais estável e conseguindo desmamar uma das duas coisas, né? Sim. Assim, você assim vai definindo pela evolução qual é o efeito que naquele momento está sendo mais importante. E aí você consegue tatear. Se tá junto na bomba, não tem muito jeito. Ou sobe junto ou diminui junto, né? Você quer ver eu ficar mais bravo ainda quando ainda coloca a sedação. Você fala, ai meu Deus do céu, agora eu quero mexer na droga vasoativa do menino e eu vou mexer na sedação junto. Para não dar muito Assim, volume. é, essa é sempre a desculpa. Ainda mais porque, assim, acho que antigamente, Ju, até as nossas bombas eram diferentes, né? Sim, Então, sim, assim, hoje em dia é rotina, todo lugar tem bomba que corre 0,1 ml por hora, né? é verdade. Só tinha bomba que corria 0,3, que corria meio. Então, você E tinha se de 6. adaptando, né? Talvez em algum momento tenha sido realmente necessário. Mas É, acho que o que você falou é primordial. E é exatamente o motivo dessa aula, né? Enquanto a gente não souber para que serve cada medicação, cada droga vasoativa e aquela dose, né? Do que com a dose de 0,03 a 0,2, a gente tem ali o efeito beta da adrenalina, depois disso a gente já tem o efeito alfa, a gente vai começar a aumentar a medicação sem nem saber o que a gente está fazendo, né? Única e simplesmente para o adulto, que a pressão está baixa, aumenta a droga, porque usa só como vasoconstritor. Mas não é isso que a gente quer, né? E por isso que eles começam com Nora e só usam praticamente isso. A gente não, a gente usa todo esse arsenal porque a gente tem que raciocinar na fisiopatologia, tanto da criança ali da doença, quanto também nessa todo esse efeito, esse mecanismo de ação da medicação. E eu acho que tudo bem usar dopa e dobuta. A gente tem que lembrar só que são duas medicações que elas podem estar competindo pelo mesmo receptor. Então, às vezes, a gente pode aumentar demais essa medicação, uma das medicações, e já não tem mais receptor, porque está tudo saturado com a outra droga, né? Então, por isso que às vezes, se a gente está aumentando as duas e não está tendo o efeito que a gente gostaria, talvez valha a pena a gente pensar um pouquinho fora da caixa e tentar uma combinação com alguma outra medicação que tenha um mecanismo de ação diferente, muitas vezes, para que a gente não tenha essa competição, né? E a gente acabe tendo um efeito ali sinérgico. Por isso que, para a gente, na CAD, por exemplo, a principal associação é a adrena e primacol. Então, são drogas que agem de forma completamente diferente, né? Em receptores completamente diferentes. Então, um não está anulando o outro, muito pelo contrário, só está somando, né, ao outro. Então, por isso que a gente gosta bastante. E uma coisa também que eu queria tocar no assunto é de que quando a gente for aumentar ou até mesmo reduzir, vai um por vez, né? Porque às vezes a gente não sabe quem foi que melhorou. Então, tá com DOP e dobuta, não tem problema. Precisa aumentar? Aumenta um. Depois você aumenta o outro. Né? Tenta fazer só esse raciocínio para você saber o que foi que mudou. Senão você aumenta os dois e acha que
tá, tipo, aí você não sabe o que foi que melhorou, não, o que piorou, e de repente você não acabou descompensando aquela criança sem, porque você foi, tipo, meio afobado, né? Meio afoito ali no manejo. Mas acho que é mais isso. Aí pode usar a DOPA, pode usar a Dobuta, pode usar a ADRE. E assim, uma coisa que eu também costumo dizer é que não tem certo e errado, né? Não tem qual que é a indicação padrão ouro. Na verdade, a gente só tem que saber justificar a nossa escolha, para que o próximo plantonista, né, ele consiga entender o raciocínio e siga nessa mesma linha de raciocínio. Porque se você está pensando uma coisa e coloca uma droga, a próxima pessoa que pega o plantão pensa de uma maneira diferente, resolve mudar, né, dar um giro ali 180 graus e muda completamente para o oposto, você não consegue ver progressão nessa criança, né? Porque você não consegue ter uma linearidade ali naquele tratamento. Mas não porque uma outra droga não estava fazendo efeito. Vamos lá para a próxima situação. Então, recém-nascido que tem uma malformação arteriovenosa cerebral. E aí, se precisar de droga vasoativa, ou tipo, que quadro, né? E que esse mais ainda, eu peguei algumas situações com o neonatologista, viu? Porque isso é completamente fora do meu dia a dia. É complexo, né, Ju? Porque assim, porque a gente tem uma área que tem como se fosse um sequestro, né, um roubo de fluxo ali, né, uma área represada, e aí você pode realmente, né, ter essa hipotensão, e ao mesmo tempo, eu acho que assim, fica também na nossa cabeça o receio de sangramento, né? Então assim, ao mesmo tempo que eu preciso compensar a criança, eu não quero que ela fique hipertensa para não aumentar o risco de sangramento. Então, acho que assim, talvez eu pensasse inicialmente em manejar o volume, Uhum. e depois em trabalhar um pouco com o inotropismo e ver se eu consigo compensar com o inotropismo sem fazer uma droga vasopressora de cara. Acho que iria por aí. Eu acho que eu também. Quando me falaram tipo, dessa situação, era realmente lembrando de um tipo de insuficiência cardíaca que é bem raro até a gente ver em criança, né? Que seria a IC de alto débito. Então, pelo menos assim, a gente acaba vendo meio que a de baixo débito, né? Então, a gente acaba o raciocínio sempre é a adrenalina, é o Primacor, é o vasodilatador, é o inotrópico. E aqui, quanto mais a gente vasodilatar, é o que você falou, talvez seja pior, porque a gente vai aumentar esse roubo de fluxo. Então, seria uma droga que talvez não tivesse ali tanta indicação mesmo. Então, uma droga com efeito beta seria realmente o ideal, com esse cuidado de também não aumentar tanto, né, de não chegar a uma dose vasopressora. E falando um pouco de volume, eu queria ter comentado na situação anterior da sepse, mas acho que aqui cabe também, tentando dificultar um pouco os casos, se fossem crianças que tivessem alguma cardiopatia, mais a sepse, ou mais a MAVE, né? É só lembrar que assim, o volume vai continuar sendo a primeira escolha, mas aí a gente já tem que ir com um pouquinho mais de cuidado, né? De cautela. Pode ser os 10 ml por quilo, ou se não, 5 ml por quilo, para ser ainda um pouco mais conservador, né? Mas não passar mesmo daqueles 20, porque talvez a gente acabe descompensando ainda mais essa criança. Mas acho que assim, nas duas situações, realmente seria volume a primeira opção. E é bem curioso, né, Ju, assim, comentando assim, a gente vai sentindo a abordagem como é diferente, né? Um tempinho atrás eu levei uma criança para o centro cirúrgico, e aí o cirurgião acabou pedindo para eu ficar um pouquinho lá enquanto estava rolando a cirurgia, e começou a cair o NIRS, foi super interessante porque a gente levou, a gente conseguiu colocar o NIRS no intraoperatório, né? Tipo, manter o NIRS da criança, e aí o NIRS renal começou a cair, aí eu falei para o anestesista, faz uma expansão. Só que a exposição do anestesista é na seringa, né? É, Então, assim, tipo, era uma criança de 1,8 kg, aí a gente falou assim, não, faz 18 ml. Na mesma hora ele pegou a seringa e mandou 18 ml. olha, a Aí expansão do eu cardio, olhei às pro vezes, presidente, também é ele olhou assim. pra mim e a gente ficou falando, o NIRS melhorou? Melhorou, melhorou super rápido, mas a gente nunca faz expansão assim, né? Tão rápido, né? Nem que a gente fale assim, ó, nossa, acho que a criança tá muito ruim, tipo, corre em 10 minutos, né? Assim, dificilmente a gente faz assim,
nesse flush. E para anestesia, eles estão ali com o paciente no intraoperatório. É totalmente normal. Né? Assim, nem passa pela cabeça deles fazer de outro jeito. Sim. Então, assim, é muito da vivência, né? De cada especialista, de cada clínico, como que isso vai ser feito. Né? Então, assim, é interessante, né? Porque, assim, quando a gente fala dos quadros de choque, dos quadros de sepse, hoje em dia a gente tem uma tendência de usar volume com uma tranquilidade maior, né? Em fazer um volume um pouco maior, principalmente se a criança for de termo, em fazer um pouco mais rápido. E, por outro lado, a gente vê vocês super preocupados com os cardiopatas de não faz rápido. Né? Ó, Assim, mas mais ou menos, viu, Ti? Porque, às vezes, numa situação mesmo, o que tem que ficar muito de olho é por isso que a gente acaba preferindo fazer doses menores, tipo 5 ml por quilo. Porque a gente tem muito essa mania de anestesista, viu? De fazer, às vezes, na seringa, em bolos e rápido, quando a criança tá, tipo, quase para parar. Só que é uma faca de dois gumes. Porque se for uma criança que já tá com o coração distendido, se a gente faz esse volume muito rápido, é o que ele precisava, a cereja do bolo que essa criança precisava para parar. Ao mesmo tempo, se ela ainda tem ali um pouquinho da própria Fanstale, né? Se a gente ainda tem um pouco de reserva, exato, cai como uma luva. O fato de você ter feito rápido, tipo, tira ela daquela hipotensão e tudo, e aí dá tempo para você começar a agir mais calmamente depois. Então, a gente acaba fazendo esses volumes menores e sempre de olho na pressão, ou de olho até mesmo vai palpando o fígado e vendo se rebaixou, porque se eu faço esse volume, eu vejo que a minha pressão, ao invés de aumentar, caiu, tipo, eu paro na hora. Era para fazer 10 ml por quilo, eu faço 5. Faço 2. Eu faço, tipo assim, paro naquele mesmo momento, sabe? Mas a gente às vezes faz sim volume rápido. Só tem um certo receio, esse medo que eu acho que é importante, tipo, deixar. Tipo, não tem problema fazer para o paciente cardiopata, desde que você, tipo, controle, esteja, tipo, bem, com esse paciente bem na mão, né? De que ele não vai acabar tendo alguma intercorrência maior. Próxima situação, um paciente com enterocolite em um abdômen agudo com hemorragia e choque hipovolêmico. Acho que esse também não vai ter muita dúvida, né? Não, e esse, né, assim, de novo a tragédia, né, assim... Eu só trouxe tragédia, porque era o choque. Refratário. Acho que primeiro, assim, ficar na cabeça da gente que enterocolite é uma patologia extremamente grave. Né, assim, que quando a gente fala de enterocolite, eu não estou falando de um ponto de perfuração no intestino. Eu estou falando muito provavelmente do intestino, assim, de um território vascular intestinal grande, né, tipo, mesentérica superior inteiro, cursando com isquemia e liberando um monte de medor de inflamatório, consumindo um monte de fator de coagulação. Então, assim, a chance do paciente evoluir com choque e evoluir, inclusive com CIVD, é bastante grande, né? Então, acho que assim, aqui tem hemorragia, tem choque hipovolêmico, nossa primeira medida vai ser volume, né? Assim, eu vou ter que compensar o volume e aí, a partir do volume, ver o restante. É muito provavelmente que até assim, como uma doença muito grave, com liberação de muito mediador inflamatório, que eu também precise de um vasopressor. Né? Assim, eu vou estar com a resposta capilar muito ruim, é muito provável que a gente precise de um vasopressor e assim, evoluindo um pouquinho mais crônico, né? Assim, não sendo exatamente aquele momento agudo de, nossa, acabou de chocar agora, principalmente se eu estiver pensando no prematuro, muito provavelmente ele vai evoluir com choque refratário e eu vou precisar associar hidrocortisona. Né, assim, para ter uma resposta vascular melhor, né? Então, assim, tentar adequar essa gasometria, né, para ter a função das drogas adequadamente. A gente na ANEL acaba classificando como choque refratário, né, aquele choque que eu passei da dose de 15 da dopa ou do buta, né? Ou que eu iniciei a adrenalina, né? Fazendo ali uma cascatinha. E aí, nesse momento, assim, que eu passei dessa dose de 15, que eu iniciei com a adrenalina, eu já tenho autorização para utilizar a hidrocortisona, pensando que a chance, principalmente do prematuro, de ter uma insuficiência adrenal momentânea é bastante grande. E aí, se você não tiver essa mediação química melhorando a sua resposta vascular, a chance dele não responder
a droga também é bastante razoável. E a Sim. gente vê que faz muita diferença, né? Assim, a gente tem uma continha prática, né, para dose da hidrocortisona, em vez de usar o metro quadrado, a gente sabe que a dose do choque é aproximadamente 3 miligramas por quilo, então a gente faz 1 miligrama por quilo de 8 em 8, e muitas vezes você muda a evolução da criança, né? Assim, não é só a droga vasoativa, né? Quando você faz, e eu sempre bato muito nessa tecla com os meninos, que assim, que o corticoide não tem um efeito imediato, né? Então, naquela hora que eu falo assim, não, gente, olha, dopidobuta não tá dando conta, né? Ó, já chegou em 15, não respondeu, o volume tá ok, a gente já fez o sangue, então faz assim, faz a hidrocortisona e entra com a adrenalina. Aí, geralmente, eu falo para eles, faz hidrocortisona, entra com a adrenalina e espera. Lógico, se a criança deixar, né? Hum. Mas assim, aí a gente vê que assim, que você entrou com a adrenalina, de imediato não fez muita diferença. Mas você conseguiu dar uma equilibrada, fazendo as outras medidas, aí que vai dando 1 hora, 2 horas, a criança vai melhorando, 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 aí é o efeito do corticoide, Uhum. né? É isso mesmo. Você conseguiu juntar o efeito do corticoide e aí sim a resposta às drogas vai ser Começa otimizada. É. Ô, Ti, uma dúvida. Você usaria a Nora? Usaria. Usaria. Eu acho Porque que assim, se essa a pra criança mim era tivesse uma situação que eu usaria. evidência importante, Uhum. usaria na hora. Usaria na hora. Eu acho que assim, se não tiver uma evidência maior de baixo débito, ou eu já tô com dopidobuta, né? Assim, talvez as duas até em efeito inotrópico, eu entraria com hora sim. Não sei, porque assim, é um caso que eu penso, Ju, que assim, que eu já não usaria provavelmente a adrena na dose inotrópica. Pois Eu já é, ia mas é entrar com a exatamente por adrena isso. Com em base dose vasopressora. Então eu já entraria com a Nora sim. para não ter que usar uma adrenalina. Claro, depois pensando no desmame, a adrenalina teria muito mais benefício quando a gente conseguir sair dessa fase mais crítica, que ele não precisar mais dessa dose alfa, né? E que a gente possa voltar ali para uma dose beta. Mas esse é um caso, né, em que a gente muitas vezes usa. E aí eu falo, não falo nem, tipo, não é a minha rotina também ter, né, essa enterocolite toda, mas às vezes um próprio choque séptico e tudo, mais quando é quente no caso, né? Mas que a gente não está conseguindo, a gente está precisando de vasopressor, às vezes eu prefiro usar uma nora mais baixinha do que uma adrena, tipo, muito alta, sabe? É interessante. Mas, como eu falei, isso é uma questão também sei lá, gosto, digamos assim. E nesses casos muito graves, uma outra coisa que a gente costuma ressaltar é assim, é que talvez seja para a gente realmente dar preferência para adrenalina e para nora, né? Hum, Principalmente quando a gente pensa na dopa, a dopa, né? Ela tem o efeito dopa, mas tirando disso, ela é uma pré-prodroga, né? Ela vai hum, depender do sistema enzimático da criança. Então, exato, assim, quando você pensa em usar adrenalina e em usar nora, você está usando o hormônio. Você exato, está ter um efeito direto, né? Então, assim, nessa criança que está muito grave, usar uma droga que eu ainda vou depender do sistema enzimático dela, talvez não seja a melhor alternativa. Então, eu, nesse caso, provavelmente, eu ia fazer tudo isso, né? O volume, ia entrar com a nora, ia fazer o corticoide, e depois eu ia substituindo essa dope e essa dobuta por uma adrena dose baixa, e eu ia ficar com adrena e nora. exato. Mas é que eu falo mesmo. Acho que a gente parou muito de usar essa, tipo, DOP e Dobuta por conta disso. Raramente a gente acaba utilizando, mas é exatamente por causa dessa, tipo, de você ser da DOPA, né, ser uma prodroga, e não só isso também, o fato das duas acabarem tendo esse efeito como tem um efeito cronotrópico, de ter um consumo muito grande de oxigênio, né? Normalmente o paciente cardiopata, tudo que eu quero, ou o paciente crítico, na verdade, né? Fazer com que minimizar, na verdade, o meu metabolismo para eu poder equilibrar ali a minha balança da minha perfusão, do meu débito, né? Então, a forma que eu tenho ou é aumento a quantidade, né, de oxigênio que está sendo entregue, de melhorando pré-carga, pós-carga, contratilidade, hemoglobina, ou eu baixo ali o meu metabolismo também para ele não precisar tanto desse meu oxigênio. São as duas formas que eu posso encontrar de compensar um paciente na fase crítica, né? Então, quando eu penso dessa forma, às vezes, só pelo fato de essa taquicardia, esse cronotropismo, ele acabar consumindo mais O2, uma medicação que acaba não sendo para a gente uma primeira escolha.
né? Apesar de, como eu falei, de não estar errado e tudo mais, mas é uma questão assim, tem algumas justificativas do porquê a gente também acaba utilizando mais outras drogas. E aqui realmente eu acabaria usando exatamente também para poupar um pouco isso, eu já usaria de cara, né? Se eu preciso mesmo de um efeito vasopressor, eu usaria de cara uma Manora, tendo cuidado, claro, de não aumentar tanto essa dose, porque a gente sabe que quanto mais efeito alfa, também maior vai ser a vasoconstrição, e é o que você falou, né? Esse mesentério aí, ele já está praticamente todo esquemiado. Se a gente começa a colocar ainda mais vasoconstritor, a gente pode até piorar, né, essa enterocolite. Mas é uma situação ali de urgência, é uma situação para ser, na verdade, de passageira ali, que é só mesmo para tirar daquela fase mais crítica. Eu sei que é repetitivo, eu sei que não é todo mundo que tem, mas o NIRS ajuda Nossa, demais. Ajuda muito. porque você vê a hora, né? Não tem o NIRS, eu acho que vale a pena a gente lembrar que não é só ele, é que o NIRS é uma coisa que é rápida, né? Que ele é o mais precoce ali que vai se alterar, que é não invasiva, né? Então, a gente também é o mundo ideal. Mas, na ausência, é o de sempre, né? É ver pressão, ver débito urinário, que conta muito, né? É ver saturação venosa, é ver o lactato. Então, nessas situações, eu acho que talvez, tipo, e tanto é que a gente nem usa o NIRS sozinho, a gente tenta pelo menos juntar ali alguns, né, marcadores de débito cardíaco, mas o NIRS está ali no meu top 5 dos que a gente do que são mais importantes para a gente poder levar em consideração. Nesse dia mesmo dessa cirurgia, o anestesista ficou encantado. Eu acho que não tem quem não fique, né? Isso aqui funciona em adulto? Funciona. 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 Você conseguiu pode usar, funciona do mesmo. Não, maravilha, mas isso é verdade. Para quem aprende, quem se acostuma a usar, nossa, eu não tenho muitos aparelhos também lá na UTI, né? E querendo ou não, eu tenho muitos leitos. Às vezes eu não consigo, às vezes eu tenho mais pacientes graves do que a quantidade de NIRS que eu disponho no serviço. Nossa, é muito difícil. Aí às vezes a gente vai trocando. Esse aqui melhorou, passa o NIRS para o outro. E aí vai rodiziando para a gente poder ter pelo menos um pouco mais o paciente na mão nessa fase mais crítica. Mas é que a gente se acostuma com coisa boa, né? Então é difícil depois. E eu até falo que, assim, se comparar com a UTI adulto, os catéteres que eles têm, a quantidade de informação que eles têm através dos catéteres, a gente ainda está muito no escuro. Tá, mas é o Né? que eu te falei, né, Ti? A gente até pode colocar esse monte de catéter, por exemplo, depois da cirurgia. Catéter de pressão, de artéria pulmonar, catéter de átrio esquerdo, tudo isso. Mas querendo ou não, uma fonte a mais ali de infecção. O NIRS consegue dar essa mesma resposta, né, de uma forma não invasiva. Por isso que eu acho tão fantástico. Mas um dia a gente vai ter para todo mundo. Chegamos no paciente cardiopata. Então, recém-nascido de 4 dias de vida com defeito do septo e síndrome de Down. Eu coloquei também uns casos, né, que agora que eu fui perceber, bem assim, amplos, né, para a gente ter muitas coisas para discutir. Ai, bom, vamos lá, né? 4 dias de... Assim, Então, assim, eu não esperaria ainda que esse paciente estivesse descompensando, né? Exatamente. Então, assim, 4 dias de vida com síndrome de Down, eu tô tranquila. Eu tô pensando se eu vou mandar ele para casa ou não. Exatamente. Mas não tô isso. querendo dar droga nenhuma nele, Ju. Nem eu. O defeito do septo, então, só para a gente relembrar, é uma cardiopatia congênita, né, de hiperfluxo. Então, é um paciente que, agora, ainda que acabou de nascer, ainda vai ter aquela resistência vascular pulmonar um pouquinho mais elevada. Então, muito provavelmente, ele ainda vai estar compensado. Ele não vai precisar nem de medicação. Mas, se ele já começar a ter uma queda dessa resistência vascular pulmonar e já começar a ficar um pouquinho mais cansado, também não vai ser nem droga vasoativa que vai ser a primeira conduta, né? Vai ser uma restrição de oferta hídrica, vai ser um diurético, né? Vai ser alguma forma da gente poder equilibrar um pouquinho mais essa pré-carga para poder melhorar esse nosso débito. Mas raramente a gente precisa de droga vasoativa num paciente com síndrome de Down e defeito do septo, a não ser que, além disso, ele seja um prematuro de 2 quilos. Aí
ele vai ser cansado, e aí às vezes só a droga, ou só o diurético não resolve, às vezes ele vai precisar de ventilação, e aí muitas vezes a ventilação pode ser até a melhor forma da gente conseguir equilibrar esse QPQS, né? E aí pode caber um vasodilatador sistêmico. Né? E aí uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar é do milrinone, né? Eu falei que o milrinone ele é um vasodilatador sistêmico e pulmonar. E muitas vezes, quando eu aprendi mesmo até, e na minha própria residência de cardio, eles falavam que era um vasodilatador pulmonar. Eu nem aprendi ele como sendo um vasodilatador sistêmico. E depois que eu fui para fora, que eu fui me especializando, que eu fui estudando, eu fui vendo que não, que na verdade isso já era uma coisa assim até bem sólida, de que ele é um vasodilatador sistêmico primordialmente, né? Essa ação que ele tem ali, que é até muito mais que o inotrópico, é muito mais no vaso, nos vasos sistêmicos, mas também tem vasodilatação pulmonar, um efeito de vasodilatação pulmonar. Então, quando eu quero um efeito de vasodilatação sistêmica, eu até posso usar, tipo, o nitroprusiato, que é vasodilatador sistêmico praticamente puro. Mas o Primacol não está errado, muito pelo contrário. Para a gente da cardio acaba sendo até como primeira escolha. Então, se a gente quer vasodilatar sistêmico, a gente acaba usando o milrinone sem problema nenhum. Mas vai vasodilatar o pulmão junto. Mas o efeito dele como vasodilatador sistêmico acaba se sobrepondo a essa vasodilatação pulmonar, que é o efeito que a gente realmente quer, né? Que é o efeito de melhorar ali essa perfusão para o sistêmico e não tanto para o pulmão. Um caso ou outro que a gente já vê que o raio-x está mais congesto e a gente acaba tirando o milrinone. Mas na grande maioria, mesmo que ele faça um pouquinho de vasodilatação pulmonar, ele funciona perfeitamente e ele para ajudar a tirar essa criança do baixo débito, né, para poder vasodilatar essa criança do jeito que a gente gostaria. A próxima situação, um bebezinho de 6 dias de vida com síndrome de Edwards, CIV grande e persistência do padrão fetal, né? Mais ou menos aquela mesma situação, na verdade, que eu acabei falando antes, que seria um prematuro, né, com baixo peso. Esse é porque a CIV é muito grande, mas nesse caso ainda tem uma persistência do padrão fetal. Na verdade, a gente pensa sempre, né, que essa CIV vai estar juntando da esquerda para a direita, né? Essa persistência do padrão fetal, né, essa pressão pulmonar ali um pouquinho mais alta, deve estar, entre aspas, protegendo um pouco esse pulmão, né? Então, assim, eu esperaria que ele fosse descompensando com o passar do tempo, Sim. né? Que conforme essa pressão pulmonar fosse caindo, ele fosse tendo um fluxo cada vez maior para o lado direito e começando a fazer um hiperfluxo pulmonar. Exato. E aí é exatamente por isso que talvez nessa situação aí, você me fala se eu estou errada, mas é uma paciente que talvez não sature, né, tanto assim, já que ele tem esse padrão, essa fetal ainda um pouco elevado, mas que a gente não deixaria com oxigênio. Tudo bem tolerar uma saturação mais baixa, entendeu? Porque se a gente der esse O2, talvez seja mais rápido que essa pressão, esse padrão fetal caia, né, essa resistência vascular pulmonar caia, e aí a gente vai ter tudo que a gente queria evitar. E que a gente vai ter que correr atrás de uma maneira que vai ser bem mais difícil. Porque aumentar a resistência vascular pulmonar é um trabalho muito complicado. E eu até falei na minha outra aula, né, porque tem a pós-operatório de Blaylock, de coarctação, tem muita relação com isso. A melhor forma, às vezes, a gente conseguir fazer isso não é nem com droga vasoativa, é com a ventilação. Às vezes a gente até fala que a ventilação é uma droga vasoativa ali a mais que a gente acaba utilizando, porque às vezes é ela que faz a grande diferença na evolução do caso, sabe? Um ajuste de ventilação ali, deixar aquele PCO2 um pouquinho mais alto, é o que precisa para compensar ali o QPQS. Então, se está compensado porque ainda não caiu esse padrão fetal, deixa saturar menos, né? Tudo bem a gente tolerar uma saturação mais baixa, vamos aproveitar, né? Já que esse paciente está se beneficiando, na verdade, dessa resistência vascular pulmonar mais elevada nesse momento. Porque senão, quando cair o padrão fetal, o quadro vai ser exatamente, bem parecido com a situação anterior, né? Um quadro de hiperfluxo, um quadro que muitas vezes a gente não vai conseguir manejar só clinicamente e provavelmente vai precisar até de cirurgia, né? E outra coisa que eu também queria comentar é nesses pacientes, também fugindo um pouco de droga vasoativa,
mas é lembrar, tipo, do volume, né? Eu falei, restrição de oferta hídrica. É importante, mas ao mesmo tempo a gente tem que nutrir essa criança. Então a gente acaba aprendendo a lançar mão de outras formas, tipo modular o leite, fazer com que ele fique mais calórico para poder dar, né, uma oferta calórica adequada sem tanta oferta hídrica. Então acho que isso também não é talvez a rotina de vocês, mas a gente acaba utilizando bastante, porque é a forma que a gente tem de tentar fazer com que o paciente ganhe peso sem dar tanto volume assim. Esse caso, né, assim, é um paciente que tem uma malformação maior, né, que tem uma alteração genética, tem toda a discussão ética, né, mas assim, a gente passa muito isso, assim, de nasce um bebê cardiopata com 1,8 kg, aí o pessoal da cardio vem, discute, passa o caso para cirurgia, e a cirurgia fala, a gente opera quando tiver 2,5 kg. E aí, como que você faz o cardiopata sair de 1,800 para chegar nos 2,5? Né? Acho que a discussão é muito bem-vinda, Ju, porque é um dos entraves. Sim. Né? Assim, é uma das... E tanto que algumas vezes, realmente, assim, a gente vê que a criança já tem um tempão de vida, mas também, assim, até por conta da própria cardiopatia, tem um gasto metabólico basal maior, e algumas vezes a gente precisa conversar com o cirurgião e falar, ó, não vai chegar. Exato, mas é isso mesmo, Ti. Sem operar, não vai chegar. Tem que fazer essa tentativa, né, de manejo clínico, de tentar otimizar a alimentação da melhor forma possível, de tentar dar, às vezes, uma oferta de um leite mais calórico na medida do possível, porque, às vezes, o paciente cardiopata, dependendo da cardiopatia, né, ele pode ter também uma dificuldade ali de fluxo, né, para a parte mesentérica, para essa parte gastrointestinal aí, e às vezes essa absorção ela não é tão boa quando a gente dá uma fórmula muito pesada. Então é bem complicado realmente esse manejo. E se ele não estiver dando certo, é melhor você operar logo. É porque assim, é muito melhor a gente operar, fazer a correção total dessa cardiopatia, do que fazer essa correção estagiada, né? E fazer primeiro uma cirurgia paliativa e só depois a cirurgia corretiva. Então, muitas vezes, quando se fala isso, tipo, aí também, não vou falar do Edwards, porque aí realmente entra toda essa questão ética e tudo mais, filosófica até. Mas o paciente com defeito do septo, que a gente comentou no quadro, no situação passada, né? Muitas vezes, se der para a gente esperar esse paciente para só fazer a correção do defeito de septo, seria o mundo ideal. Mas você não está conseguindo ganhar peso, não está conseguindo chegar naquele peso que o cirurgião solicitou, ele vai ter que ir para bandagem. E tudo bem. É melhor ele bandado, ganhando peso e preparado para essa segunda fase da cirurgia corretiva, do que ele não fazer nenhuma coisa nem outra e operar uma bandagem já velho, né? Depois a esperar a correção total mais velho ainda. Então tem que ser isso, e isso exige muito, na verdade, dessa interação, né, do cardio clínico com o cardio cirurgião também, né? Porque com o cirurgião cardíaco, porque também não vai ter certo e errado. Para ele sempre o melhor vai ser ter um peso melhor. Mas se a gente disser, olha, não conseguimos, não dá, a gente vai ter que achar uma via alternativa, né, que seja melhor para esse paciente. A próxima situação, então, é um bebezinho que teve aspiração de mecônio e hipertensão pulmonar. Acho que esse pra gente, assim, né, é mais do nosso dia a dia mesmo, né, ainda mais quando é uma aspiração de mecônio maciça, a gente sabe, né, que eu vou ter ali uma quebra de barreira química, eu vou ter uma dificuldade mecânica de ventilação, e aí eles tendem a manter essa pressão pulmonar elevada por bastante tempo. Eu acho que aí, Ju, assim, eu pensaria mesmo em trabalhar direto na HP. Né? Então, assim, NO, milrinone, e aí, se precisar de vasopressor, talvez eu associasse nora. Uhum. Assim, é comum, na NEL, a gente associa mais o milrinone com a nora do que com a adrena. Sério? Quando a gente estuda também, a gente também vê que, assim, nos casos de HP, é descrito que a nora tem uma função melhor no pulmão, tem muita, de vasodilatação, isso mesmo. De vasodilatação pulmonar. Então, é verdade. a gente usa muito o milrinone com a nora. Uhum. Nesses casos, muitas vezes a gente vê assim que é um bebê de termo, um bebê grande, assim, e a gente não lida tanto com problemas de inotropismo. E a função que o milrinone vai fazer já vai ser suficiente. Sim. E aí,
precisa de um vasopressor, a gente acaba preferindo entrar com a nora em associação ao milrinone do que a adrena. Eu gosto muito dessa associação também, viu? Na verdade, eu lembro de uma época que era tipo proscrito a gente utilizar nora nos bebezinhos lá da cardio. E hoje, até a vasopressina, na verdade, o cirurgião já se deixou, já tá com uma mente um pouco mais aberta e eu já consigo usar, porque é outra droga que eu acho maravilhosa. Porque se eu quero o efeito vasopressor, mais uma vez, eu prefiro usar, às vezes, uma droga que é vasopressora pura, né? Com uma dose minúscula ali, que não vai causar tanta repercussão nessa pós-carga, do que usar a adrena, a nora em doses mais altas. Mas Interessante também, né? Assim, quando a gente fala da vaso, a gente acabou não citando muito ela é antes, verdade. é trabalhar com outra via, né? Como Uhum, você falou com relação ao meu rinone, né? Assim, a gente tá ali, noradrena, e não tá vendo resposta. Tá bom, a gente tem uma droga que age de um outro jeito, que vai partir de uma outra via e que tem essa tateada, né, com essa dose bem baixinha e com uma resposta que costuma ser muito boa, né? exato. É, 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 é quase que assim, hoje em dia quase que a nossa última linha, né? Assim, se eu for pensar, tipo, num choque refratário que eu vou fazendo as drogas na sequência, talvez a vaso esteja lá no final. E também um comentário assim, né? Que normalmente, olha, eu entrei com vasopressina e não respondeu. Vê se você já fez o corticoide e vê como está o seu pH. Exato. Assim, Ver como está o Porque, pH é uma dica de ouro, porque né? você está dando Porque a substância que faz vasoconstrição. Se ela não está funcionando, alguma coisa errada tem. exatamente. E eu gosto muito por causa, eu não, talvez não tenha trazido tanto aqui, porque eu não trouxe tantas situações de pós-operatório imediato. Que eu acho que o pós-operatório imediato, querendo ou não, é do cardio, né? Raramente, assim, vai ser do neonatologista e tudo, tanto que a outra aula, né, que eu trago para esse módulo de extensão é um pós-operatório mais tardio, querendo ou não, né? Não tão tardio, digamos, mas também não é aquele período mais crítico, né, do recém-nascido, em que a gente acaba tendo muitas vezes essa vasoplegia. Então, não é incomum a gente ter como reação da CIRS uma vasoplegia. Às vezes a gente tem uma vasoconstrição pura, muito exacerbada, mas às vezes a gente pode ter um choque vasoplégico mesmo. E aí, para mim, não tem melhor do que a vasopressina. Mas é isso que você falou. Não adianta ficar também aumentando a dose, porque senão a gente acaba tendo só os efeitos colaterais, e eu acho que é por isso que hoje ela é tão pouco utilizada, né? Porque na cabeça, principalmente dos mais antigos, ficou aquilo assim, vasopressina é igual aqueles ponta de dedo necrosado, é igual a um monte de intercorrências ali que não são bem-vindas. E não é isso, né? Não é para ser dessa forma. Então, eu gosto muito da Nora, eu gosto muito da Vaso, e essa combinação realmente também acho super válido, mas no meu dia a dia, a escolha ainda é Adrena e Primacó. Mas isso é uma questão pessoal, e como eu falei, é do serviço. Quem acabou passando e ficando lá se acostumou dessa forma, e se for para outro lugar, talvez prefira também, né? Mas é o que a gente comentou no começo da aula. A gente vai ter as nossas preferências e não pode achar que vai ter certo e errado. A gente só precisa ter a mesma linha de raciocínio. Acho que essa é a última situação, Ti. Agora sim também trago um pós-operatório imediato. Aliás, imediato de Blaylock, né? Mas um bebezinho que já está um pouquinho mais velhinho ali para poder fazer a cirurgia. E aí, nesse tipo de situação em que a gente tem, né, um shunt, que a gente tem que equilibrar esse QPQS, que conduta e que droga, no caso, a gente poderia usar? Assim, acho que a grande questão, quando eu, enquanto neonatologista, vejo esse caso, é assim, tá bom, como que ficou esse fluxo, né? Exato. Esse fluxo ficou a mais, esse fluxo ficou a menos, porque aí eu vou, é isso que vai definir para onde que eu vou, Nossa, que eu Ti, vou pensar. perfeito. É perfeito, é exatamente isso. A gente tem que avaliar exatamente em que situação essa criança ficou, né? Se esse fluxo, esse QPQS, ele está equilibrado, se esse QP ele está mais alto, tá tipo 2:1, 3:1, ou seja, a gente tem o hiperfluxo, ou se esse QP ele está 0,5, 0,4, que ou seja, esse meu QS está maior, né? Então meu fluxo está indo mais para o sistêmico e esse paciente está mais hipoxêmico. Então eu tenho que saber aonde ele está nessa balança para eu poder tomar alguma conduta, né?
O que eu costumo, e até eu falei também, não quero também dar spoiler da minha outra aula, mas é que o mais comum acaba sendo o roubo de fluxo. Acaba ser o shunt ficar maior para essa criança. Até porque o cirurgião não quer colocar um shunt muito pequeno. Primeiro, pelo risco de trombosar, e segundo, porque essa criança vai crescer. Né? Então, assim, a gente que se vire no POI, porque ele vai colocar um shunt maior para dar tipo, para essa criança crescer e continuar estável. Mas também tudo bem, porque né, quem vai acompanhar, o cardio que for acompanhar a longo prazo, também vai ficar se descabelando se ele resolver colocar um shunt menor para satisfazer a pessoa intensivista ou o cardio que está ali na UTI no pós-operatório imediato. Né? Então, normalmente, ele realmente coloca um shunt um pouco maior para essa criança, para ela tolerar. E aí a gente tem que correr atrás, porque às vezes, principalmente quando tem, né, um bleilo que com SEC, né, com circulação extracorpórea, a gente tem toda essa reação inflamatória da SEC mais o roubo de fluxo. Então, é por isso que não é só um Blaylock, né? É uma cirurgia que foi uma das primeiras, na verdade, a serem realizadas, é uma das mais antigas, mas que até hoje ela dá muito trabalho, né? Porque esse manejo pós-operatório, ele acaba se complicando exatamente por isso, né? Por conta tanto da CIRS, mais esse roubo de fluxo que muitas vezes pode acontecer. E aí eu acho que a gente tem que saber que se a gente tem esse roubo de fluxo, uma coisa só que eu queria chamar a atenção é que muitas vezes a gente vai ter uma pressão divergente, né? Então, uma sistólica mais alta e uma diastólica mais baixa, que é exatamente o que indica esse roubo de fluxo. E isso faz com que a minha pressão média ela seja puxada para baixo também. Só que esse meu roubo de fluxo significa que o shunt está roubando fluxo para o pulmão. E o que eu quero é mandar fluxo para o sistêmico. Então, eu vou ter que vasodilatar esse sistêmico. Então, eu queria chamar atenção, tanto na outra aula quanto nessa, que apesar de eu ter, às vezes, uma hipotensão, tudo bem eu dar um vasodilatador, entendeu? E é importante que eu dê, porque é esse vasodilatador que vai fazer com que o meu sangue vá mais para o sistêmico e que essa minha pressão ela fique um pouco mais normal, né? Um pouco menos divergente, digamos assim, e essa minha média, ela acaba subindo, né? Então, isso acho que é um mecanismo fisiopatológico que é importante que seja entendido, porque o Blaylock é uma cirurgia, querendo ou não, do neonatologista, né? Então, mesmo que não seja o pós-operatório imediato, como eu falei, depois ele vai continuar tendo esse mesmo raciocínio. E às vezes, se eu não conseguir vasodilatar porque a minha pressão está muito baixa e querendo ou não, eu preciso manter uma cabeça de pressão ali para mandar sangue tanto para os rins quanto para as próprias coronárias, muitas vezes é aquela situação em que eu tenho que associar um vasopressor. Tipo como a gente estava falando na HP ali da aspiração por mecônio. Então, o milrinone junto com a nora é uma associação excelente. Ou o milrinone com a própria adrenalina também, mesmo que seja ali um efeito beta, mas o suficiente para manter essa pressão um pouquinho mais elevada para tolerar a minha vasodilatação do milrinone. Também é uma outra situação que, tipo, é uma outra associação de drogas que cai bem. É interessante você falar, porque esse não é um raciocínio tão direto do neonatologista. Exato. Não é, e até um contrassenso, né? Fala assim, meu Deus, Sim. mas a pressão tá 35 e eu vou dar captopril ou eu vou dar milrinone, como assim? É que aí entra os nossos fluxos, né? Nossos tubos e conexões, a gente desenhar para onde que está indo essa hemácia, o que está acontecendo, e para poder entender que tratamento que eu preciso. E como eu falei, pode ser que não tolere, pode ser que não tolere. E aí cabe associar alguma outra medicação, alguma outra droga, para poder dar um pouquinho mais de suporte para essa pressão, tá? E aí é mais nesse momento imediato, sabe? A gente também, depois, eles conseguem tolerar bem, eles vão ficando bem. E o principal, até para melhorar esse roubo de fluxo, é eles ganharem peso. Aí eles vão se autoajustando, eles vão se compensando também, sabe? É que o pós-operatório imediato é uma coisa assim, tipo, pronto, você se vira agora com essa nova situação e já, né? Tipo, a gente não quer dar tempo para a criança ficar descompensada. Mas a gente mudou a forma de funcionar ali aquele coração e não tem como esperar que seja algo tão rápido.
Então, a gente precisa dar essa ajuda ali até ele ir se ajustando. Depois, eles engatam e vão sozinhos. Ju, tá ótimo. Foi super interessante, super gostosa a discussão. Espero que os alunos aproveitem bastante. Se vocês tiverem dúvidas também, podem encaminhar para a gente repassa para a doutora Juliana. Maravilha, Ti. Também gostei bastante, estou à disposição.